Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula especial de seres vivos e o ambiente. Prestem bastante atenção. Tem muita coisa aqui que cai no Enem. Então vamos lá? Os seres vivos e o ambiente. Olha que imagem linda que eu coloquei em homenagem para vocês. Olha só. Bom, ecologia é o estudo do relacionamento dos seres vivos e do ambiente. Então, nós temos em ecologia algumas partes aí. Ecobiose, a parte da ecologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Erelobiose, parte da ecologia que estuda relações que ocorrem entre os seres vivos. Cenobiose, estuda as relações entre indivíduos da mesma espécie. Alaobiose, estuda as relações entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos e o meio ambiente. Os crescentes níveis de organização biológica são: a gente começa lá de célula, célula, tecido, órgão, sistema, organismos, aí vem população, comunidade, ecossistema e biosfera. Tudo isso nós vamos estudar. Ecossistema, conjunto de elementos bióticos, os seres vivos, e abióticos, fatores diversos do ambiente, que nós já vimos isso. De uma determinada área que trocam entre si influências notáveis, com transferência de matéria e energia, visando ao equilíbrio estável. Plantas, micro-organismos e peixes constituem os fatores bióticos desse ecossistema do fundo do mar. A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade, o pH da água representam os fatores abióticos. Tipo de ecossistema: nós temos o natural, que compreende todos os ecossistemas formados naturalmente sem intervenção do homem. Os bosques, os desertos, os oceanos. Os ecossistemas artificiais são todos formados pelo homem. Os açudes, as plantações, os aquários. Fatores bióticos: alimentos, plantas, animais e suas relações recíprocas com o meio. Fatores abióticos: temperatura, faixa de temperatura mais favorável à vida, 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. Temperatura corporal, percilotérmicos. A temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Exemplo, a temperatura dos anfíbios e dos répteis. Homeotérmicos, temperatura corporal constante. Exemplo, aves e mamíferos. Comportamento dos seres vivos com relação à temperatura. Estivação, estado de letargia induzido em animais por calor seco excessivo. Caracóis em estivação. Aves migrando. A migração, quando uma população de seres vivos se movem de um biotopo para outro em busca de melhores condições de vida. Hibernação é a perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, levando o indivíduo ao estado em que a função e as funções vitais parecem estar em suspensa, dando ao corpo a aparência de morte. Espécie: conjunto de todas as populações formada por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes. O cachorro e o urso são animais distintos, pois pertencem à mesma espécie diferente e não se reproduzem entre si. População: conjunto de indivíduos de uma mesma espécie convivendo numa área comum e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outras regiões. A população de elefantes, por exemplo. Comunidade biótica é o conjunto de organismos distintos que convivem numa mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico entre uns e desarmônico entre outros. O conceito de comunidade pode ser mais amplo e abranger os insetos, mamíferos e todos os animais que convivem nessa área. Biotopo, território onde vive uma comunidade. Biosfera, soma de todos os ecossistemas da Terra. A biosfera: devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera é dividida entre três partes distintas, a que chamamos de biociclo. Epinociclo, o ecossistema de terra firme, que inclui montanhas e desertos, florestas e praias. O talociclo, que é o ecossistema de água salgada do globo terrestre, os oceanos. E o linociclo, ecossistema de água doce do globo terrestre.
Os ecossistemas aquáticos. Os seres de habitat aquático, tanto marinho quanto ducícolas, são diferenciados em 3 grupos. Seres planctônios, que não possuem órgãos de locomoção, estão divididos em 2 grupos. Fitoplânctons, organismos autotróficos clorofilados, algas e certos protistas. Zooplâncton, constituído de organismos heterotróficos, protozoários, microcrustáceos flutuantes, larvas diversas, minúsculos anelídeos. Seres nectônios, que pertencem ao ecossistema aquático. São organismos que possuem órgãos eficientes de locomoção na água. Exemplo, peixes, baleia, crustáceos, tartarugas marinhas e etc. Seres bentônicos. São organismos que vivem exclusivamente no fundo das águas, presos às rochas ou arrastando sobre o lodo e a areia. Podem ser fixos ou móveis. Exemplos, os corais, equinodermos, esponjas, anêmona e etc. Biomas. É o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação em escala regional com condições geoclimáticas semelhantes e histórias compartilhadas de mudança, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Dentre esses biomas estão a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado. Principais biomas brasileiros. Nós temos aí principais biomas brasileiros. Então vamos lá: Pantanal, Campos, Manguezal. Biomas, principais biomas. Aqui no caso aí botei de Pernambuco. Então nós temos a Caatinga e a Mata Atlântica. Ecotono é linha divisória que separa 2 biomas diferentes. 2 biomas diferentes fazendo fronteira entre si, que é a floresta e a savana. Habitat, lugar físico onde vivem os organismos. Em um mesmo habitat podem conviver várias espécies diferentes. Nicho ecológico, lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Cada espécie tem seu próprio nicho, mesmo tendo hábitos alimentares semelhantes, revelam costumes reprodutivos diferentes e saem à procura de alimentos em horários diferentes, o que caracteriza a individualidade de cada espécie. Então, a gente pode ver aí, ó, os leões, né? Mesmo eles conseguem viver com outros animais e buscam alimentos, cada um buscando o seu próprio alimento. Microclimas são diversos níveis ambientais de um mesmo bioma que revelam condições ambientais diferentes. Microclimas de uma floresta. O ambiente seco, quente e muito claro durante o dia, com muita variação à noite. O nível que ocorre muitas ramagens, menos iluminado e quente, mais úmido, menos variação entre a noite e o dia. C. Entre os troncos, arbustos, o ambiente úmido, com poucas variações climáticas. E D. Representado pelo solo, muita umidade, pouca luz, com muita matéria orgânica em decomposição. Biotas, seres vivos que compõem o ecossistema. Tipos de biotas, nós temos produtores, consumidores e decompositores. Curiosidade, as caatingas, existe um bioma exclusivamente brasileiro, qual ocorre também no estado de Pernambuco e em outros estados também, que é a caatinga, geralmente mais na região nordeste, tá? A vegetação natural do Nordeste é a caatinga. É um ecossistema típico da região semiárida e está presente nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Piauí e o norte de Minas Gerais, somando 11% da área do Brasil. Curiosidades: maiores biomas do mundo. Floresta amazônica. A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por 6 países da América Latina e representa a 20ª parte de toda a superfície continental da Terra. Ali concentra-se a maior biodiversidade do planeta. Seu principal rio, o Amazonas, lança no Oceano Atlântico de 15 a 20% de toda a água despejada por rios em mares em todo o mundo. Gente, não é pouquinha coisa não, né? É muita coisa.
Maiores biomas do mundo. O Saara, que é o maior deserto do mundo. A área total é maior do que o Brasil e a Índia. Taiga, são florestas de coníferas. Coníferas são aquelas árvores de forma de cone. Ou floresta boreal. Localiza-se no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. Bom, eu vou deixando com vocês os exercícios, tá? Façam os exercícios, a gente vai fazer a correção no Classroom. Não deixe de assistir às aulas, não deixem de fazer os exercícios. Fiquem vocês todos com Deus. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Beijinhos, tchau.